E aí, pessoal, tranquilo? Eu acho que já sei a resposta, mas vou só passar dessa parte. Antes de começar a aula, queria dar um aviso bem rápido, é que essa aula e a próxima vão ser sobre ligações interatômicas. Basicamente é um conteúdo muito grande e mais extenso, então eu preferi dividir em duas aulas. Só que nós vamos dar, obviamente, coisas diferentes. Então essa semana eu vou dar ligação iônica e ligação metálica, e na próxima semana eu vou dar ligação covalente. Como vocês já perceberam, né, são conteúdos da apostila K2, obviamente, que nem o assunto da apostila passada, da aula passada, mas eu espero que vocês consigam compreender o assunto da videoaula e eu vou continuar mandando a lista de exercícios para vocês, para justamente vocês terem como exercitar o que vocês forem aprendendo. Então, essa semana eu vou mandar uma lista de interações interatômicas de ligação iônica e ligação metálica, e na próxima semana eu vou dar uma lista de ligação covalente. Então, eu já estava falando aqui um pouquinho do nome das ligações, mas quais são esses tipos de ligações, esses tipos de interações interatômicas? Basicamente, nós temos três. A ligação iônica, como você pode presumir já pelo nome, ela vai definir com íons, vai trabalhar com íons. A ligação metálica, putz, eu acho assim que vai trabalhar com metal, né, a princípio. Vai trabalhar com metal. E a ligação covalente, que também é chamada de ligação molecular, vocês vão ver muito isso daí por aí, mas vai trabalhar principalmente com ametais e o hidrogênio. Mas o que que essas ligações realizam? Qual é a diferença que elas fazem na composição atômica de fato? Vocês já sabem que um átomo, na natureza, ele precisa estar estável para conseguir realizar reações químicas, conseguir interagir, conseguir formar moléculas ou compostos, etc. Quais são os átomos que na natureza eles se encontram isolados, se encontram estáveis sozinhos? Os únicos átomos que conseguem se encontrar sozinhos, os únicos átomos de elementos que conseguem ficar isolados na natureza e ainda estarem estáveis, são os gases nobres. São os seis elementos: o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o randônio. Esses gases nobres, eles conseguem ficar estáveis e lembrem que estável não significa neutro, significa estável. Estável tem mais a ver com o nível de energia estabilizado nos elétrons, dos elétrons. Um exemplo para ficar mais fácil de pegar. Uma pessoa que está na UTI e não está correndo risco de vida, ela está ali num quesito meio estável, né? Ela foi estabilizada na questão, na cirurgia, etc. Mas não quer dizer que ela esteja 100% bem, não quer dizer que ela está neutra, não quer dizer que ela está sem nenhum problema. Ela pode ter algumas desvantagens aqui e ali, mas ela está estável, no geral. Então é basicamente isso. Os átomos, quando eles estão estáveis, não quer dizer que eles sejam neutros, não quer dizer que eles estejam no estado natural, não estão no estado fundamental, com carga zero. Eles podem ser cátions estáveis e podem ser ânions instáveis, ou seja, podem ter perdido ou ganhado elétrons em relação ao estado fundamental deles. E o que quer dizer essa regra do octeto, que é tão famosa aí nas ligações interatômicas e na química inteira, praticamente? Um átomo vai ficar estável quando ele possui 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Ou, no caso dos átomos da primeira camada, né, o hidrogênio e hélio, e também os metais que estão ali na segunda camada, como o berílio e o lítio, eles vão ficar estáveis com 2 elétrons na última camada. Por quê? A gente vai trabalhar com isso direitinho daqui a pouco. Mas, em geral, os átomos vão ficar estáveis quando eles possuírem 8 elétrons na camada de valência. Seja perdendo elétrons para ficar com esses 8, seja ganhando outros elétrons para ficar com 8 também. E eles vão realizando processos de interações entre átomos diferentes, justamente para que eles consigam alcançar esses outros 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, pode ser que um doe elétron para o outro, um receba esse elétron que está sendo doado, e pode ser até que situações que eles vão compartilhar esses elétrons, como a gente vai ver na semana que vem. Ou seja, aqui nós temos os gases nobres. Todos os gases nobres possuem, obrigatoriamente, 8 elétrons na última camada, na camada de valência, com exceção do hélio, que só possui 2 elétrons ao todo, né? Só possui uma camada, então ele não tem como ter 8 elétrons. Até porque a camada K só suporta 2 elétrons. Mas temos que ver também que existem algumas exceções a essas regras de octeto. E como é que nós vamos saber quais são essas exceções? Calma, a gente vai trabalhar com algumas delas.
Obviamente, é difícil trabalhar com todas as exceções, porque tem várias. Eu falei algumas, né? Sou meio besta, mas tem bastante exceção. A gente vai vendo essas exceções uma a uma, trabalhando elas pouco a pouco, até que vocês consigam assimilar, não é? Aqui ele faz uma exceção, aqui ele não faz. Vocês vão conseguir identificar isso ao final. E o primeiro tipo de ligação, a primeira ligação que nós vamos trabalhar hoje, é a ligação iônica. A ligação iônica, basicamente, é uma relação entre um ametal ou um hidrogênio e um metal. O ametal ou o hidrogênio vai ser o átomo que vai receber o elétron que está sendo perdido, que está sendo cedido pelo metal. Mas por que tem um metal doando elétron e tem um ametal, um hidrogênio recebendo elétron? O que faz com que um perca e que o outro ganhe para formar esse composto iônico nessa ligação? Vocês lembram lá da aula passada que nós trabalhamos de propriedades periódicas e vimos o conceito de afinidade eletrônica, vimos energia de ionização e eletronegatividade? Bom, esses conceitos basicamente vão ser os que vão pautar a noção, todo o conceito de interações interatômicas. Vamos lá. Aqui nós temos o exemplo do lítio e do flúor. O lítio tem um elétron na camada de valência e o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então pensa comigo, o que é mais fácil? O lítio receber 7 elétrons para ficar com 8 e assim conseguir atingir a estabilidade, ou ele perder um elétron e ficar com 2, atingindo a configuração eletrônica de um gás nobre, que é o hélio, né? Que ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Obviamente é mais fácil ele doar esse elétron pro flúor, e assim o flúor vai ficar estável com 8 elétrons, atingindo a configuração eletrônica de um gás nobre, e o lítio vai atingir a configuração de um gás nobre também. Pensa que o objetivo de todo átomo é atingir essa estabilidade, atingir a configuração de um gás nobre. Como se o gás nobre fosse o melhor jogador de futebol da sala. O cara é bom, ele é bom em tudo que ele faz. Você quer ser que nem ele. É o objetivo de vida ser que nem esse cara. É isso que todo mundo pensa nos gases nobres. Os gases nobres são estáveis sozinhos na natureza. Os caras são picão da galáxia. Então, obviamente, todo mundo quer atingir a configuração eletrônica deles para ficar estável que nem eles. Outro exemplo aqui é o do sódio e do cloro. O sódio possui um elétron na camada de valência, na última camada. E o cloro possui seus 7 elétrons. Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar esse elétron para o cloro. Assim, o cloro vai atingir a estabilidade. E o sódio também. Porque o sódio tem 3 camadas. Na última camada, ele possui um elétron nessa última camada. Aí, vai reduzir toda a camada dele e ele vai passar a ter só 2 camadas. Sendo na última com 8 elétrons. E aí, você vai perceber que quando o sódio cede esse elétron, ou quando qualquer outra ligação iônica, o metal cede o elétron para o ametal ou para o hidrogênio, você vai ter um cátion e um ânion. O cátion, que no caso é o metal que está doando, vai ficar positivo, e o ânion, que é o ametal o hidrogênio que está recebendo o elétron, fica negativo. Como sempre, negativo e positivo se atraem. Dois se juntam e vão formar essa ligação. É assim que se compõe a ligação iônica. Mas temos ainda um conceito muito interessante. De acordo com o Linus Pauling, você pode lembrar de Linus Pauling, que é o cara que fez a distribuição eletrônica, a tabela lá de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Foi o Linus Pauling, ele que é o cara que ferrou na sua vida? Tá, não, mentira, o cara é gente boa. Mas ele pensou, ele deu um conceito para o caráter de uma ligação iônica. Obviamente, ligação iônica se dá entre o metal e um ametal, ou metal e um hidrogênio. Mas existem outras ligações que podem ter caráter de uma ligação iônica. E como que eu vou saber quando essa outra ligação vai ter um caráter de ligação iônica? Quando a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estejam interagindo seja superior a 1,7. Tá, como assim? Bom, nesse quesito, o mais eletronegativo vai receber os elétrons e o menos eletronegativo vai doar os elétrons. Ah, então você está falando que eletronegatividade tem a ver com as ligações. Sim, é exatamente isso. Porque pensa comigo, vamos aqui ver o exemplo do sódio. O sódio, ele possui uma energia de ionização muito baixa. A gente já viu que os metais possuem baixa energia de ionização em comparação aos ametais. Então, para você tirar um elétron do sódio, é muito fácil. Agora, para você tirar esse outro elétron na camada de valência do cloro, é muito difícil, porque os ametais possuem uma energia de ionização muito alta. Ainda, temos também a afinidade eletrônica. Os metais também possuem baixa afinidade eletrônica. Logo, eles têm a energia que você vai dar para ele receber o elétron é baixa.
Tipo, quando ele recebe o elétron, ele emite pouca energia. Em comparação ao cloro, que ele emite muita energia quando ele recebe o elétron, que nem tive no conceito de afinidade eletrônica. E, por último, mas não menos importante, pelo contrário, mais importante, eletronegatividade. O sódio possui baixa eletronegatividade. Nós vimos que a eletronegatividade cresce em direção ao flúor. Se você lembrar lá da ordenzinha, fui ontem no Clube Brahma. Clube. Cl, o cloro tá ali, é o quarto elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Logo, as chances dele receber esse elétron do sódio é muito maior. Quando você tiver esses dois interagindo, ele vai puxar o elétron do sódio sem piedade. Ele tem uma eletronegatividade muito alta. Então, quando essa eletronegatividade for maior que 1,7, a ligação sempre vai ter um caráter iônico. A gente pode ter aqui na tabela de eletronegatividade, vamos ver ali que o cloro está ali embaixo do flúor com 3 de eletronegatividade. Enquanto isso, o sódio está com 0,9, perdão, que vai dar uma diferença de 2,1, ou seja, uma ligação iônica de caráter iônico, claramente. Agora, nós vamos ter ligações covalentes, que a gente vai ver na próxima aula, mas que é entre ametais ou ametais e hidrogênio, que mesmo sendo covalentes, vão ter caráter iônico. Por exemplo, se você pegar o flúor e o boro, você tem que ter uma ligação covalente, porque é entre ametais. Só que a diferença de eletronegatividade deles é de 2, ou seja, uma diferença muito alta. Vai ter caráter iônico. Agora, o único caso onde uma ligação covalente não vai ter caráter iônico é no HF, que vai possuir caráter covalente ainda, que é entre o hidrogênio e o flúor. A gente vai falar disso de novo na aula de ligação covalente, mas só para você não perder o linho da meada aí, o fio da picada, você vai ter que o flúor tem 4 de eletronegatividade e o hidrogênio tem 2,1. A diferença aí vai ser de 1,9. Só que ainda assim possui caráter covalente por outras propriedades que não cabe a nós aqui conversarmos hoje. E você pode ver ali embaixo que a eletronegatividade cresce na mesma ordem do macete que nós pensamos. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Decorou isso daí, matou a charada. E outra coisa, as ligações iônicas, elas sempre vão formar um retículo cristalino iônico. Os íons, eles vão se organizar basicamente num cubo, onde cada átomo está ligado a 6 outros átomos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o retículo cristalino do NaCl, do cloreto de sódio. Cada bola rosinha é um sódio, cada bola verdinha é um cloro. Ou seja, você tem um cloro ligado a 6 sódios e um sódio ligado a 6 cloros. Obviamente, o retículo cristalino não é desse tamanho. Formado por milhares de átomos de sódio e de cloro. Milhares. Mas aí é uma representação de um cubo, né? Você vai ter ali que é como se todos os átomos fossem iguais àquele átomo que está exatamente no meio, aquele átomo rosinha do meio. Está ligado a 6 outros átomos. É basicamente isso. E o que muda nesse retículo cristalino iônico? É a forma de organização. Todo composto iônico vai ter essa formação aí. Por exemplo, o NaCl, o sódio, você vai ver que ele é formado por grãozinhos cristalinos, né? Aquele grãozinho nada mais é do que essa formação, só que multiplicada milhões de vezes. Milhões é muita coisa, mas multiplicada milhares de vezes. Assim, tendo um cubo cristalino bem pequenininho, minúsculo, mas que ainda é formado por vários compostos, várias ligações dessas. Outro quesito das ligações iônicas é que os metais sempre vão formar cátions. Sempre, não tem exceção. Os metais nas ligações iônicas sempre formam cátions. E eles são os que doam os elétrons. Agora, quantos elétrons cada metal vai doar já vai variar um pouquinho. Mas existem alguns metais que sempre vão doar a mesma quantidade. Por exemplo, os metais alcalinos da família 1 sempre vai doar 1 elétron. Os metais alcalinos terrosos da família 2 sempre vão doar 2 elétrons. E o alumínio sempre vai doar 3 elétrons, lá da família 3. O resto vai tender a variar um pouquinho. Tem alguns que vão doar 2 ou 3, por exemplo, o cobre ele pode doar 2 e pode doar 3 elétrons também na ligação iônica para ficar estável. Enquanto isso, os ametais sempre vão tender, e o hidrogênio sempre vão tender a se transformar em ânions. Eles sempre vão tender a receber esses elétrons quando interagindo com os metais na ligação iônica, né? Os ametais do grupo do nitrogênio têm tendência para ganhar 3 elétrons. Os ametais dos calcogênios têm tendência para ganhar 2 elétrons. O único ali que vai sempre ganhar a mesma quantidade
são os halogênios da família ali que está o flúor e o hidrogênio, que sempre vão ganhar um elétron. Na ligação iônica, hidrogênio e halogênio sempre ganham um elétron. Posso até dizer que na covalente, já deixo de antemão aí que os halogênios sempre vão ganhar um elétron também. Porque eles são tão eletronegativos, mas tão eletronegativos, que não tem como eles não ganharem esse elétron para ficar estável. Porque, pô, o cara tem 7 elétrons na última camada. Para ficar estável, ele precisa de 8. Então ele só precisa ganhar um elétron que está faltando ali. Então essa probabilidade é muito maior dele puxar esse elétron que está faltando para ficar estável. Outra coisa que nós temos que ver nas ligações é como elas se arranjam. Toda ligação vai ter uma fórmula eletrônica e uma fórmula molecular, assim por dizer. Nos compostos iônicos, nós não temos moléculas, nós temos compostos. Moléculas fica lá na ligação covalente e na ligação molecular, ou molecular, né? Mas quando você fala uma molécula de NaCl, não está 100% errado. Porque no conceito você consegue entender que se trata de um átomo de Na com um átomo de cloro. Mas os compostos iônicos não formam moléculas, eles formam compostos. Um composto ele vai estar se ligando a vários outros compostos ao mesmo tempo. Você viu aqui no retículo cristalino que você tem um átomo de sódio ligado a 6 de cloro. Obviamente ali vai ter eles vão se reorganizar de uma forma que todo mundo só ganhe um elétron e só perca um elétron, né, obviamente. Ou só perca um elétron, perdão. Mas ainda assim eles vão estar interagindo, de certa forma, como um retículo, onde um vai estar interagindo com mais de um. Justamente porque vai ter átomos positivos e negativos, todos eles vão se atrair. Mas ainda assim, você não tem uma molécula, você tem um composto. Lembra disso daí que vai ficar mais claro depois. E nessa fórmula eletrônica, que é uma forma de representar a ligação iônica, você vai ter um foco na disposição dos elétrons. Basicamente, você vai fazer o quê? Você vai indicar quantos elétrons tem na última camada de cada átomo. Aqui, vamos no primeiro exemplo. O átomo, a ligação ali de K2O, que são 2 átomos de potássio e um átomo de oxigênio. Potássio tem um elétron na última camada, então cada átomo ali vai ter um elétron indicado. E o oxigênio possui 6 elétrons na última camada. Então ele coloca os 6 elétrons bonitinhos. E o que nós vamos fazer na fórmula eletrônica? Nós vamos indicar com uma setinha o elétron se deslocando do átomo do metal até o átomo do ametal. Ali, os elétrons se deslocando do potássio até o oxigênio. A mesma coisa no sódio e no cloro, cloreto de sódio. O sódio vai estar se deslocando, o elétron do sódio vai estar se deslocando ao elétron do cloro, que está ali com seus 7 elétrons na última camada. E a mesma coisa ali no cloreto de magnésio. Os elétrons do magnésio estão se deslocando ao cloro. Ah, mas Pita, tem 2 átomos de cloro para um átomo de magnésio. Ele vai doar um elétron para cada um. Pode acontecer tranquilamente. Da mesma forma que vai acontecer ali no óxido de potássio, onde eu tenho um elétron de cada átomo de potássio se deslocando ao átomo de oxigênio, totalizando os 8 elétrons na última camada, né? A gente também tem a fórmula de um composto iônico. A fórmula do composto iônico vai ter um foco na organização do número de átomos, a quantidade de átomos que tem naquele composto. Trabalhar aqui com óxido de potássio, que nós vimos no exemplo anterior, é K2O, porque eu tenho 2 átomos de potássio ligados a um átomo de oxigênio. Da mesma forma, o cloreto de magnésio também. Nós temos um átomo de magnésio para 2 de cloro no composto. Uma coisa que tem que pensar também, tem que perceber, notar, é que o cátion sempre vai ficar à esquerda e o ânion sempre vai ficar à direita no composto iônico. Isso é uma convenção, um consenso aí que foi decidido, e até hoje nós vamos sempre seguir isso, de que o cátion fica à esquerda e o ânion fica à direita. Agora, você vai me perguntar, Peter, o que é aquele 2+, aquele menos ali que estão do lado do cloro no cloreto de magnésio? Isso aí vai indicar a carga. Obrigatoriamente você não precisa colocar a carga do átomo no composto, na fórmula do composto iônico, mas às vezes indica-se só para deixar mais claro. O magnésio, como ele está doando 2 elétrons para 2 átomos de cloro, né? Ele vai ficar 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. Enquanto isso, cada átomo de cloro vai ficar 1-, porque cada átomo ganhou 1 elétron. Ah, mas, Peter, eu não estou vendo nenhum número ali do lado do menos. Quer dizer que ele está -0 no cloro ali embaixo? Não, quer dizer que quando tem 1 na química, normalmente você não representa. Seja no coeficiente estequiométrico, que nós vamos ver em outras aulas, seja no número de átomos, pode perceber que no K2O, você não tem nenhum número indicando
quantos átomos de oxigênio tem no composto. Mas você sabe que é 1 porque você vai ter um átomo lá. Então, quando você não tem nenhum valor assim indicado na química, nessa questão de reações, né, de compostos, você normalmente vai assumir o número 1. Então, onde tem ali o cloro, tem um menuzinho ali do lado, quer dizer que está -1, porque ele perdeu um elétron. E está indicado como 2 ali embaixo, que é o número de átomos de cloro que perderam um elétron. Tá, mas, Pita, como é que eu vou saber qual é -2, qual é +2, se eu não souber qual está tendo a doação? Obviamente, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica de cada átomo que está interagindo e ver se ele precisa perder 2 elétrons para ficar estável, se ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável. Só que se você tiver aqui já o composto, K2O, nós já temos o composto, e você quer saber qual é a carga de cada um, como é que você faz? Você vai pegar o número de átomos que está tendo em cada um, pode ver que o potássio está tendo 2 e o oxigênio está tendo 1. E você vai cruzar eles. Como assim cruzar? Da mesma forma que eu coloquei no exemplozinho aqui bonitinho, você vai pegar o número de átomos de potássio que está interagindo e vai passar para cima do oxigênio. Ou seja, o oxigênio vai passar a ter -2. A carga do oxigênio nessa relação é de -2. A gente já sabe que ele está ganhando 2 elétrons, mas se a gente não soubesse, por exemplo, esse 2 aqui estaria indicando que o oxigênio está perdendo 2 elétrons. Só você passar ali, é um macetezinho, passar ali para o ânion. E da mesma forma, o 1, que está aqui no oxigênio invisível, ele está passando para o potássio como +1. Cada átomo de potássio está perdendo um elétron. Aqui você pode fazer isso no magnésio. O magnésio está +2, o que indica que o cloro vai ter 2 elétrons interagindo. E o cloro está -1, quer dizer que o magnésio vai ter um elétron, um átomo interagindo. Outra coisa que você tem que saber na fórmula do composto iônico é que se você tiver um íon cujas quantidades seja múltipla do outro íon, você não está na fórmula mais reduzida. Por exemplo, se eu tivesse aqui K4O2, você tem que o 4 é múltiplo do 2. E ele não está na fórmula mais reduzida dele. Você tem 4 átomos de potássio interagindo com 2 átomos de oxigênio. E o que ocorre é 2 átomos de potássio interagindo com 1 átomo de oxigênio. Ah, Pita, mas 2 é múltiplo de 1. Então quer dizer que eu não posso ter K2O1? Não, nesse caso aí, quando tem 1, é que você já chegou na fórmula mais reduzida. Mas se você tiver um 2 e um 4, por exemplo, sendo múltiplo, aí não está na fórmula reduzida. Se fosse 2 e 3, aí estaria também. Mas é só para você pensar, quando você tivesse, por exemplo, K6O3, não está na fórmula reduzida. Você vai reduzir ali para que o coeficiente ali de número atômico de um deles chegue até 1. Ou, se possível, ficarem primos entre si. Propriedades de compostos iônicos. Nessas ligações iônicas vão formar compostos, como a gente já viu. Como é o caso aí do NaCl, que eu tô pensando, que eu coloquei, que é o exemplo mais fácil de conhecer, sal de cozinha, né, padrão. E também o CaO, que eu coloquei ali do lado, que é o óxido de cálcio, a cal virgem, que é usada para bater laje, para amassar a parede, esse tipo de coisa. Quando você pensar em propriedades dos compostos iônicos, o que você vai fazer? É só você pensar no que o sal é. O que o sal é? Pensa no sal. O sal, ele é sólido na condição ambiente de pressão e temperatura? Ele é sólido. Então, é uma propriedade do composto. Ele possui elevado ponto de fusão e de ebulição? Você já viu aí sal líquido? É difícil você ter sal líquido, né? A não ser que tenha dissolvido em água. Mas sal líquido mesmo, tipo NaCl líquido, é difícil você encontrar por aí, né? Muito menos sal gasoso, tipo vapor de sal. Não tem, né? Mas você vê sal solúvel em água? Você vê. Quando você arranca o dente lá, quando você é pequeno, você tirou o dente de leite, o que sua mãe faz? Sua mãe pede, manda você misturar água com sal e você fica fazendo gargarejo. Você vê o sal depositado no fundo do copo? Você não vê. Você vê ele flutuando? Não vê. Ele está dissolvido ali na água. Logo, o sal é solúvel em água. E todas essas condições que você pensa para um composto iônico, você vai aplicar para todos os outros. Então, se você decorar as propriedades do sal, você vai decorar de todas. Tranquilo. Mas uma coisa que é interessante, que eu acho que você não consegue inferir isso só pensando no sal. Os compostos iônicos realizam um fenômeno chamado dissociação iônica. O que significa isso? Quando você vai dissolver um composto iônico na água, ele vai liberar os íons. Ou seja,
Ao invés de ele ficar NaCl juntinho na água ali, o NaCl grudado um no outro, dissolvido na água, o íon Na, o íon de sódio e o íon de cloro vão se separar da ligação iônica e vão interagir com as moléculas de água. Ou seja, eles vão se separar, mas eles vão continuar ali num composto na solução. E o que isso significa? Significa que você vai ter elétrons livres na solução. Lembra da aula de solução? Vocês devem ter visto com o professor Ian. Você vai ter dissociado tudo ali e os íons vão começar a interagir com as moléculas de solvente, liberando elétrons adoidadamente ali nos compostos. O Na vai ter um cátion ali no soluto e o cloro também vai agir como um ânion no soluto, com seus elétrons. E o que isso muda? A partir desse momento, você pode ter uma condução de corrente elétrica. Por quê? Quando você tem ali o composto iônico na forma líquida ou na forma dissoluída, na forma dissolvida no solvente, eles vão começar a liberar elétrons. Esses elétrons eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Vocês vão ver em Física 3 essa questão de condução de corrente elétrica bonitinho. Só que só adianto para vocês que são esses íons que são responsáveis por conduzir os elétrons aí pelos compostos. Então, se você tem uma água, a água não conduz corrente elétrica no estado fundamental. Se você só tiver água, H2O, e não tiver mais nada, ela não vai conduzir corrente elétrica. A mesma coisa é o sal. Se você tiver o sal ali, colocar um punhado de sal em cima da mesa e tentar passar corrente elétrica nisso, você não vai conduzir. Porque o sal não conduz corrente elétrica, nem o composto iônico conduz corrente elétrica no estado sólido ou gasoso, muito menos. Mas no estado líquido, você vai ter os íons ali, os elétrons no solvente, capazes de conduzir essa corrente. Afinal, a corrente elétrica é uma corrente que passa pelos elétrons, né? E é basicamente isso. Agora vamos para ligações metálicas, que eu prometo que é a última ligação de hoje, mas que vai relacionar os metais. Obviamente, o nome já está falando, ligação metálica. Vai relacionar metais. Vai formar compostos metálicos. E, Pita, mas se eu só tenho metal, quem que vai receber elétron e quem que vai doar elétron, que nem acontece lá na ligação iônica? Basicamente, vai ser diferente da ligação iônica. Você não vai ter um átomo específico recebendo e um átomo específico doando. Todo mundo vai doar e receber. Quê? Tá, calma lá, presta atenção. Os átomos, todos eles vão doar elétrons, porque eles são metais. Eles ficam estáveis doando elétrons. Nunca um metal vai ficar estável recebendo elétrons, isso não existe. Os átomos alcalinos, ali dos elementos alcalinos, vão doar um elétron. Coloquei ali em cima. Os átomos alcalinos terrosos vão doar 2 elétrons. E meio que todos eles vão assumir a posição de cátions. Só que os elétrons ficam passeando pelo composto inteiro. Os elétrons não ficam em uma posição só, em um átomo só. Eles ficam passeando ao longo do composto, do objeto. Assim, às vezes eu vou ter átomos que vão ficar mais negativos, porque o elétron vai estar mais perto deles, e vou ter átomos que vão ficar mais positivos, porque o elétron vai estar completamente longe deles. E é isso que vai estabelecendo essa interação. E eles ficam muito juntos por causa disso. Mesmo que eu não tenha um átomo específico que fique positivo e um átomo específico que fique negativo, eu sempre vou ter átomos positivos e negativos que vão se juntar, sempre. Eu nunca vou ter um átomo positivo do lado de um átomo positivo. Ao mesmo tempo que um vai ficando positivo, o outro vai ficando negativo e vice-versa. E por que isso acontece, basicamente? A gente já conversou que os átomos de metais, de elementos metálicos, possuem baixa afinidade eletrônica e péssima eletronegatividade. Então eles não conseguem reter os elétrons por muito tempo. Não tem força suficiente para reter os elétrons. Então os elétrons vão ficar dispersos ali, de vez em quando, passeando por um, passeando por outro. Ou seja, todos eles vão tender a perder elétrons, mesmo sendo cátions, e alguns vão virar ânions, não porque eles atraíram os elétrons, mas porque o elétron está passando por eles. E esse conceito é chamado de mar de elétrons. Você vai ver muitas questões comentando do mar de elétrons nas ligações metálicas. Significa que os elétrons ficam passeando como se fossem um mar. Aqui nós temos um exemplo do martelo martelando uma barra de metal, por exemplo. No qual, quando ela martela esse objeto, esse composto metálico, o que acontece? Por que ele vai ter aquela amassada na barra de metal? Se eu pego lá e dou uma martelada com tudo numa placa de metal gigante, o que vai acontecer? Vai ficar um amassado, um rombo ali, né? E o que acontece é que os átomos, eles meio que se comprimem.
Como eu tenho muitos elétrons entre eles ficam meio com um espaço vago entre dois núcleos, dois átomos. Como você pode ver aqui no exemplo, as bolinhas vermelhas que indicam os núcleos atômicos têm um espaço entre elas, ocupadas por elétrons livres. Esses elétrons, quando você dá um rombo, quando você distorce, eles vão se moldando ao ponto em que você vai se aproximando ou então afastando os núcleos os núcleos dos átomos. Isso aí, esse conceito de mar de elétrons é muito importante para você entender a questão de condutividade térmica dos metais, de condutividade elétrica dos metais, todos os conceitos que você vai ver na física 3, na física 2. Porque, pensa comigo, se eu tenho muito elétron ali percorrendo o caminho, a condutividade elétrica vai ser muito grande. E é por isso também que os metais eles têm essa capacidade de se dilatar tanto, porque eles podem moldar a distância entre eles justamente pelos elétrons. Obviamente, se ficar muito grande essa distância, eles vão se partir, vão se quebrar. Por isso que um punhado de átomos se divide com outros elétrons para outro lado. Basicamente isso que acontece. E as ligas metálicas? Você vai ver muitas vezes que os metais dificilmente eles aparecem puro, 100% uma ligação metálica de ferro. É muito difícil você ter isso, até porque é muito caro achar, né, formar. Mas você vai interagir, né, uma parte das vezes, com outros átomos para conseguir algumas características específicas. Então, a ligação metálica vai ser essa mistura de dois ou mais elementos numa ligação metálica. E alguns elementos desse podem ser diferentes, não podem ser a metais ou hidrogênio também. Mas a maioria, grande maioria, vai ter que ser objetos metálicos, elementos metálicos. Temos aí o exemplo do ouro 18 quilates, que é uma interação do ouro e do cobre, às vezes de prata. Tem aí no tesouro, principalmente, ouros mais puros, né? Se pode dizer. Isso mesmo, o ouro de 8 quilates não é formado só por ouro. Tem cobre e prata, às vezes, nele também. O bronze, foi muito utilizado aí no período romano, é formado por cobre e estanho. Você achou realmente que tinha um elemento na tabela periódica que o nome dele era bronze. Sinto muito te falar isso daí, mas é cobre e estanho que formam a liga metálica de bronze. O latão, que você vai ter nos instrumentos de sopro, que nem o saxofone aí, né? Não sei, eu sou péssimo com música, na real, não conheço muito elemento. Mas as moedas também, tá? A moeda também não é formada de ouro, de prata, ela é formada de latão. Seria o cobre e o zinco, que é o que compõe essa liga metálica. E o aço? O aço também é o que muita gente acha que existe o elemento aço na tabela periódica, que ele é um elemento químico. Mas não, ele é uma liga metálica formada de ferro e uma pequena quantidade de carbono. Ou seja, não é uma liga metálica que prova que não é 100% de elementos metálicos. Também tem um pouquinho de metal ali no meio. E é principalmente utilizado para tudo, né? É difícil você dizer uma aplicação do aço, porque você usa aço em tudo na sua vida aí, praticamente. Propriedades das substâncias metálicas. Outra coisa aí é só você pensar em qualquer um desses exemplos que eu citei anteriormente aí. O que são esses exemplos? O que é o aço? O aço, ele é sólido na temperatura ambiente, na pressão ambiente, 1 atm, 25 graus Celsius aí, né? Ele tem elevados altíssimos pontos de fusão e ebulição. Dificilmente você vai ter um aço líquido só lá para 1000 graus Celsius, 1500 graus Celsius, né? Muito, 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 muito alta a temperatura. Eles conduzem corrente elétrica no estado líquido ou sólido, tanto faz. É só você ver aí que, como eles têm esse mar de elétrons entre eles vão ser responsáveis por transpor essa energia elétrica pelo composto. Possuem brilho característico, se eles forem bem polidos ali, eles vão refletir muito bem a luz. Alta condutividade térmica e elétrica. Como eu falei, o movimento ordenado dos elétrons vai constituir essa condutividade elétrica deles muito boa. E também, como os elétrons ficam agitados ali no composto, eles ficam se mexendo muito, não param, vai ter uma condutividade térmica muito alta. Afinal, o calor ele vai se transpor justamente nessa capacidade dos elétrons de se agitar. Ou dos átomos também. Possui alta maleabilidade e ductibilidade. Vocês lembram das propriedades lá que eu falei na última aula? Que ductibilidade é essa capacidade de se transformar em fio e moldar
os compostos, mudar, transformar em lâmina, transformar em fio junto com a maleabilidade, né? E também possuem alta resistência à tração. É difícil você entortar um aço, mesmo que você tenha mais facilidade com dependendo do elemento, né? Mas os compostos metálicos têm essa resistência à tração maior, de quebrar, são mais resistentes, né? No geral. E é isso. Esse foi a primeira parte da aula de interação interatômica. Na próxima aula a gente vai ver ligações moleculares, ligações covalentes. Ah, Pita, mas você deu uma aula, duas ligações e já foi muito grande e você deixou uma aula menor para ela ficar sozinha. Na verdade, ligação covalente é uma aula que eu acho que demora mais tempo, justamente porque tem muitas especificidades que a gente tem que trabalhar. E então, eu acho que a próxima aula vai ser um pouco mais curta que essa que a gente fez hoje, mas ainda assim não vai ser muito curta, sabe? Vai ser ali os 20 minutos, 25 minutos padrão. E é isso. Eu espero que vocês tenham bons estudos. Eu vou dar um upload numa lista de exercícios de ligação metálica e ligação iônica ainda nessa semana. E eu espero que vocês gostem, vocês façam. Novamente, podem chegar para mim, podem pedir para tirar dúvidas de exercícios tranquilamente. Chega com os plantonistas, com os monitores, que eles também estão super animados para responder dúvidas de vocês. O plantonista não está fazendo nada, então pode ajudar. Mentira, tô brincando, né? Eles estão ajudando bastante. Mas podem chegar com eles tranquilo e comigo também. Então, é isso aí. Se vocês não entenderem alguma coisa, principalmente do assunto, pode chegar comigo e pedir: Peter, explica de novo isso daqui, que você foi um bosta nisso, você não explicou nada direito, falou errado. Então podem chegar comigo que eu vou responder tranquilamente, tá? Uma boa aula para vocês e bons estudos. Até a próxima.